דודי, הליקת קלה, בני שבת מקבלה, בני שבת מקבלה. Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Venenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana, Lech Lechá. E o que nós temos em Lech Lechá? Deus fala a Abraham, ordenando, sai da tua terra, do teu local de nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali, Deus diz, ele será transformado numa grande nação. Abrão e sua esposa Sarai, acompanhados pelo seu sobrinho Lot, viajam para a terra de Canaã, onde Abrão constrói um altar e continua a divulgar a mensagem de um único Deus. Uma fome força o primeiro judeu a partir para o Egito, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Abrão escapa da morte porque eles se apresentam como irmão e irmã. Uma praga impede o rei egípcio de tocá-la e o convence a devolvê-la a Abrão e a compensar o irmão, Abrão, revelado como marido, com ouro, prata e rebanho. De volta à terra de Canaã, Lot se separa de Abrão e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de Kedorlaomer e seus 3 aliados, que conquistam as 5 cidades do vale de Sodoma. Abrão vai com um pequeno grupo para resgatar seu sobrinho Lot, derrota os 4 reis e é abençoado por Melquisedeque, o rei de Salém, que hoje conhecemos como Jerusalém. Deus sela o pacto entre as partes com Abraão, no qual o exílio e a perseguição, a galut, do povo de Israel é profetizada, e a Terra Santa é entregue a eles como seu eterno legado. Ainda sem filhos, 10 anos após sua chegada na terra de Canaã, Sarai diz a Abrão para casar, para ter como esposa, como mulher, sua criada Agar. Agar concebe, torna-se insolente com sua patroa e então foge, quando Sara a trata duramente. Um anjo a convence a retornar e diz a ela que seu filho será pai de uma populosa nação. Ismael nasce quando Abrão tem 86 anos. 30 anos depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraham, pai das multidões, e Sarai para Sará, princesa, e promete que um filho nascerá para eles. Deste filho, que eles deveriam chamar de Isaac, vai rir, nascerá uma grande nação, com a qual Deus estabelecerá o seu vínculo especial. Abraham é ordenado a circuncidar a si mesmo e a seus descendentes, como um sinal do pacto entre eu e você. Abraham obedece imediatamente, circuncidando a si mesmo e a todos os homens da sua família. Muito bem, começa então agora, enfim, a jornada de Abraham, né? Passamos por Adão, Rava, por seus filhos, Caim, Evel, e aí Noah, né? Na semana passada, na Parashá anterior, e hoje entramos, enfim, na Parashá que vem trazendo as aventuras de Abraham, porque, Hanor, se fizéssemos um filme apenas com as histórias de Abraham, daria um grande filme, uma grande franquia, com no mínimo 3, 4 filmes aí distribuídos, porque nós temos, no final da Parashá passada, nós temos a inserção de Abraham como criança, né, onde ele se apresentou como um monoteísta, já desacreditado daquela idolatria que foi desenvolvida pelo povo pós-diluviano, né, com o passar do tempo. Já estavam desenvolvendo outras religiões que não a monoteísta, aquela que adorava o único Deus. Sim. E nós vemos na Parashá passada as gerações de Shem, e no finalzinho das gerações de Shem é que é revelado o nome de Abraham, não? O filho de Terah, irmão de Nahor, e dali nós que começa a história do povo de Israel, não? Ali nasce realmente o primeiro destaque de uma pessoa que se destacou como hebreu, não? Descendente de Eber, o primeiro filho de Shem.
algumas pessoas, né, se identificam como Bnei Noah. Então essa paraxá nós já temos ali claramente essa separação, né, Hanô? E você que está nos acompanhando. Essa paraxá, ela já nos traz justamente a origem do povo judeu, né, a origem do povo de Israel, que começa com Abraham. Todos são filhos de Abraham? Não, né? A partir desse momento, nem todos, nem todos os povos, né, as 70 nações, são filhos de Abraham, né, que compõem as 70 nações. Então, a partir daí, começa, junto com Abraham, que é um dos personagens mais queridos da Torá, né, junto com Abraham começa a história do povo, o povo de Deus, o povo escolhido. O povo sagrado, não? Que é aquele que foi escolhido de antes, muitos falam, os sábios falam de antes da criação do mundo, já os Bnei Israel estavam escolhidos para receber a Torá e para ser o povo do sagrado, né? Então, mas agora, falando um pouco a respeito de Abraham mesmo, não? Aquele homem que se diferenciou na sua época, que teve a oportunidade também de se juntar à idolatria, mas que teve a capacidade de questionar essas crenças e de formar parte da yeshiva de Eber, ou seja, o filho de Shem, e escutar as palavras que vinham de gerações anteriores, não? Porque a Torá oral ela vem antes mesmo que Abraham vino, ou seja, antes da revelação do Sinai, de Moshe Rabbeinu, já nós tínhamos a Torá oral, não? Que vinha já das ensinanças que o Eterno tinha falado de Adão, Hanor, Noah, todos esses Metushalah, todos esses personagens tiveram revelação do Eterno e eles também colocavam essas leis que eles recebiam e passavam a seus alunos, não, a seus descendentes realmente, não? E Abraham foi o único que se levantou dessa geração para escutar essa palavra, para escutar essa Torá oral, e foi o que o levou realmente a essa elevação de se tornar o pai da nação sagrada, não? Ele também, a diferença entre outras pessoas, entre Eber mesmo, o rabino da yeshiva da época, foi que ele teve a oportunidade também de alcançar outras pessoas e com o monoteísmo, com o ensinamento do monoteísmo, e também de manter a sua linhagem, não? Que é a parte importante, porque se bem Eber teve filhos também, nós vamos ver que Terah, ele era idólatra, ou seja, nas gerações de Shem, Eber, os seus descendentes, muitos caíram na idolatria. A diferença com Abraham foi que ele teve a capacidade que aquele filho que nós falamos de Yitzhak, que era que recebeu a promessa, ele se mantivera firme nos ensinamentos, nos mesmos ensinamentos que seu pai tinha aprendido, não? E é ali que ele se torna Abraham, o pai de uma nação, não? Então, é essa a diferença, o destaque principal de Abraham Avinu como o primeiro patriarca, aquele que abre o caminho, abre a brecha do caminho do povo sagrado, porque ele teve a capacidade de se manter ele reto ante os olhos do Eterno, e também a sua linhagem, o seu filho escolhido pelo Eterno Yitzhak, também se manter reto aos olhos de Deus, né? E nós sempre falamos a respeito das 10 provas, não? Tem gente que fala que são 12, tem gente que fala que são 10, Maimonides, ele fala que são 10. Um rabino, Rabi Elazar, um rabino da época do Talmud, ele fala que são 12, não? Mas, segundo o que está escrito literalmente na Torá escrita, realmente são as 10 provas, não? E nesta paraxá de Lech-Lechá, das 10 provas, nós pelo menos temos a metade, 5 ou 6 provas já temos ali. O Eterno pede para ele sair, essa é a primeira prova. Primeiro desafio, né? Ele chega na terra e se encontra que tem fome na terra, segunda prova. Tem que descer a Mizraim, e em Mizraim Sarai é raptada e levada ao palácio do faraó, já é a terceira prova. De ali ele volta para Canaã depois de ter recebido todos aqueles bens em retribuição por o faraó ter levado a sua esposa no seu palácio. Então ele recebe ouro, gado, todas aquelas coisas que já a gente falou. Depois é separado Lot do seu acampamento e ele vai para Sodoma, e ele tem que ir liberar Lot do cativeiro por causa da guerra. Temos o pacto das partes, o Brit Avedarim, o pacto das partes, que foi o Eterno falou para ele fazer um sacrifício, não? De colocar
animais, ou realmente eram bois, acho que animais, eram vários animais, não? Mas colocar eles e partir eles na metade, e dali um fogo passava pelo meio das metades, formando esse signo que a gente conhece como o signo do infinito, sabe? Então, passava ali, e foi ali que ele teve a revelação de, primeiro, que ele ia ter um seu filho, mas que a sua descendência ia passar por um tempo de escravidão em Misraim, não? Ali já temos a sexta prova. E a sétima prova é o Brit Milá, que ele teve que fazer a sua própria circuncisão e fazer a circuncisão de toda a sua casa, os seus servos, os seus escravos, a sua família, todas as pessoas que estavam junto com ele, todos os homens do seu acampamento foram circuncidados, não? Então, e a partir dali, então, passou a existir, né, um povo separado já. A diferença, não? O Eterno coloca um sinal novo, porque o Eterno ele sempre separa o sagrado do profano. Quando a gente faz a Havdalah, a gente sempre faz essa lembrança, o dia sagrado dos demais dias de trabalho, e então o seu povo também é diferenciado por um sinal, que neste caso o primeiro sinal que o povo sagrado recebe é a circuncisão, o Brit Milá, não? Que é essa demonstração de que o homem, após ter sido provado, foi achado digno de receber esse pacto, e por isso é que ele se aperfeiçoa, não? Porque muita gente fala, mas por que tirar uma parte do corpo, ou seja, uma parte do corpo que já vem com um homem, não? Ou seja, algo que... Porque muita gente fala, na atualidade se acredita que, bom, não na atualidade não, mas teoricamente falariam que a criação de Deus é perfeita. Então, quando o homem nasce, ele nasce perfeito, não? Por que mexer nisso, porque né? precisa mexer, colocar algo a mais ou tirar algo a mais do corpo humano, não? E é simplesmente demonstrando que, ou seja, o aperfeiçoamento leva à purificação, não? Porque, bom, não vamos falar do aspecto técnico da circuncisão, mas se sabe que em saúde, ou seja, faz bem, né? É saudável o homem ser circuncidado. Higiênico a palavra saudável, correta, né? sim. E previne doença. Tanto para um homem como para a mulher. Mas, Hanoch, eu quero voltar um pouquinho quando Avraham chega na Yeshivá para estudar. Veja que era um processo de preparação para o que viria, né? E o estudo de Torá, ele está direcionado para todos os grandes homens, né? Todos os grandes homens tiveram que passar por esse aperfeiçoamento, né? Tiveram que aprender, tiveram que estudar. Então, não basta você apenas crer num único Deus, não basta você apenas ser um monoteísta. Você precisa estudar a Torá, você precisa entender Deus através da Torá. Né? Porque se não fosse necessário, né, Avraham foi observado como um único justo ali, né, aquele que era o diferente, né, mas não bastou ser o diferente, ele teve que se aperfeiçoar. Era uma joia bruta que foi lapidada através do estudo. E isso fez total diferença na vida de Avraham, o estudo, o conhecimento, porque ele soube levar a sua vida, né, ele teve que enfrentar grandes desafios, como você já pensou. Então foram 7, né? Nessa paraxá ele já cumpriu com os 7 desafios, né? E dentre eles um muito perigoso no Egito, que ele correu risco de vida, teve que inventar uma história, teve que mentir, né? Teve que ocultar a verdade para poder sobreviver, né? Mas com sabedoria, né? Com sabedoria. Então Avraham também é um exemplo de que não basta apenas você ter boa vontade, né? Você deve estar disposto a fazer aquilo que o Eterno coloca no seu caminho e se aperfeiçoar no estudo. Você colocou um ponto muito interessante e muito importante a destacar desta paraxá e da vida de Abraham, não? Não basta só ter boa vontade, não? E é que a gente sempre fala de... é introduzido neste Sefer Bereshit vários patriarcas, não? Abraham, Isaac, Jacob, Yosef,
Depois nós vamos a ver mais para frente. Melquisedeque, Sim. né? Mas no judaísmo se conhecem os 7 pastores de Israel, ¿no? Que são Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef e David, ¿no? E desses nós vamos a ter 4 dos 7 vão estar em este livro de Bereshit, ¿no? Cada deles representa uma emanação dos atributos do Eterno, aquela que a gente fala que foi a imagem que Moshe que o Eterno revelou a Moshe do seu corpo, não um corpo físico, sino uma emanação espiritual, não? Quando ele falou os 13 atributos da misericórdia, desses 13 saem estas 7 emanações, e cada destes pastores, cada destes patriarcas do povo judeu representam uma dessas características, um atributo. É interessante ver que Abraham Avinu, o primeiro patriarca, ele representa a boa bondade, o Hassidut, ou seja, a humildade, a benignidade, esse atributo da boa vontade é representado em Abraham Avinu. Então, por que precisava de tantas provas? Porque dos patriarcas, ele é que realmente recebe mais provas de todos os restos dos patriarcas, não? Ele é que se diferencia mais. A parte de que ele era um diamante bruto, ou seja, que tinha que receber polimento e todo esse processo para demonstrar que realmente ele era capaz de receber essa promessa, esse pacto que está sendo revelado hoje. Essa responsabilidade de ser o primeiro, o pai de todos os povos, né? E representante da nação do sagrado, não? Então, mas é porque realmente a boa bondade muitas vezes pode ser disfarçada, não? A gente pode trazer um presente, pode sorrir, pode fazer qualquer quantidade de coisas, mas realmente no coração, na parte interna da pessoa, realmente isso que ele está mostrando assim, a simples vista, não é o que realmente ele está sentindo. Verdade. E por isso, muitas vezes, a boa vontade tem que ser, tanto para nós como para o povo inteiro, o povo do sagrado, tem que ser testada. Nós temos que testar nossa própria boa vontade. Será que realmente isto que estou fazendo, que estou chamando de benignidade, está no meu coração? Ou seja, realmente isto saiu do meu coração? Porque somente a boa vontade, ela é perigosa, né? Somente a boa vontade, porque aí ela pode se tornar apenas interesse. Eu tenho interesse nas bênçãos, né? Eu tenho interesses nas bênçãos que foram prometidas a mim, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Abraão mostrou essa diferença, né? Além de apresentar a boa vontade, ela tem que vir com boas ações, né? Ela tem que vir com o aperfeiçoamento, com a humildade. E isso ele mostrou. Então, é um perfeito exemplo de uma pessoa resoluta, né? Uma pessoa que se desenvolveu verdadeiramente e profundamente, né? Existem aquelas personalidades que se desenvolvem apenas superficialmente, né? Então, aqui na frente, né? Ele é muito bonito, ele é muito bonzinho, ele é voluntarioso, mas por trás, nos bastidores, ele é uma pedra que não serve para polimento, né? Não é uma joia. A joia pode ser polida, ela vai sofrer, ela vai sofrer com o lixamento, com o desgaste, mas a pedra não, a pedra quebra, né? Então a joia, ela foi moldada e ficou brilhosa, ficou preciosa, e foi o que Abraham, né, foi no judaísmo. Sim, né? E você falou uma coisa também, de novo, uma coisa importante a destacar, e é saída do conforto, não? Porque às vezes nos acostumamos em um só ambiente, nos acostumamos a nosso sistema de conforto. A rotina, né? Eu vou bem com isto, não preciso melhorar, não preciso sair, não preciso fazer mais além do que estou fazendo, não? E é isso que vem no começo da Parashá, quando o Eterno fala para ele, Lech Lecha. Muitos dos sábios falam, sai para ti, ou sai de ti mesmo, não? Ou seja, sai dessa zona de conforto, sai dessa rotina, sai desse sistema. A terra da parentela justamente representa isso, né? O conforto. Eu tô aqui com os meus irmãos, meus tios, meu pai, enfim, né? Muitas vezes nos acomodamos por estarmos perto de familiares, inclusive quando enfrentamos dificuldades. Qual que é a nossa tendência? Ir para onde estão os familiares, né? Porque ali nós seremos ajudados, seremos acolhidos, seremos protegidos de alguma forma.
Um outro aspecto também, Ranor, que eu queria abordar com os nossos amigos é a disposição em mudarmos quando as dificuldades nos cercam. Vejam que a fome chegou na terra onde estava Abraham e ele foi para o Egito, né? Ele foi ordenado e ele foi. Ele não hesitou, ele não ficou ali dando murro em ponta de faca, um ditado popular, né, brasileiro. Não ficou insistindo. Então, tá difícil aqui. Uma coisa que o nosso povo aprendeu muito com Abraham, né? Tá difícil, começaram as perseguições, as guerras, o nosso povo pegava sua riqueza, colocava na bolsa e ia embora. E isso hoje é muito difícil, né? Você está aí na sua cidade, você está aí onde quer que você esteja, isolado, sozinho, e você se pergunta, quando é que aqui nós teremos uma yeshivá? Quando é que aqui nós teremos um rabino? Às vezes nunca. Esse momento vai chegar aí onde você está, né? Talvez você tenha que se deslocar, sair da sua zona de conforto e encontrar aquilo que o Eterno reservou para você. Uma outra coisa também, Ranor, que Abraham nos traz é ir ao resgate daqueles que precisam, né? Ele estava tranquilo ali, seu sobrinho Lot entrou em confusão, né? E ele se dispôs a ir resgatar o seu sobrinho, a guerrear, né? A entrar numa guerra. Nós fazemos isso pelos nossos, né? Pelas pessoas que são nossas, né? Você tem isso no seu círculo social, né? Você tem amigos que você lutaria por eles, irmãos, familiares. Então Abraham mostra esse amor, né? Que ele tem essa responsabilidade. Porque quando nós cativamos as pessoas que estão à nossa volta, quando nós criamos um círculo social, nós acabamos sendo responsáveis por aquelas pessoas. Nós temos que ajudá-las. E Abraham mostrou muito bem isso. Ele foi ao resgate. Temos ido ao resgate daqueles que são importantes para nós, né? Existem pessoas importantes para você, então são aspectos que devem ser analisados. Todos eles exemplificados, né? Vividos na prática pelo pai Avram, né? Que no começo dessa paraxá ele é Avram e aí muda o seu nome para Avraham. E temos isso também. Você está disposto a mudar de nome? Né? Você está disposto... O que é o mudar de nome? É você mudar a sua personalidade, é você mudar aquilo que você mudar o que você faz. Um aperfeiçoamento. Um nome, tanto no judaísmo como em muitas outras religiões e sistemas de pensamento, se acredita que o nome é a substância da pessoa. Um nome, quando você coloca um nome em alguma coisa, é porque você entendeu a substância desse objeto ou dessa pessoa, desse ser vivo, e por isso você colocou um nome adequado a essa substância. Né? O nome que liga, né? Todas as características daquela pessoa. Mas quando essa substância se corrompe, também o nome se corrompe e precisa ter essa mudança, essa capacidade de trocar, de mudar, de melhorar essa substância para também melhorar o nome. Né? E então esse é o desejo realmente de trocar ou mudar essa sorte, trocar ou mudar esse nome que permitiria então que realmente toda a bênção que ele já tinha, ou seja, porque ele já tinha escutado que ele ia ser abençoado, não? Mas precisava dessa mudança de substância, dessa mudança do decreto nos céus, para ele poder receber completamente a bênção que o Eterno tinha prometido para ele. E o nome, ele tem esse poder, gente. Embora aqui no nosso país não haja essa tradição de dar importância ao nome, né? O nome, ele é visto superficialmente apenas como um nome bonito ou feio. Mas saiba você que o nome, ele tem poder de mudar os decretos do Tribunal Celeste. Então, quando você está vivendo um mau decreto, você tem essa possibilidade de trocar de nome, né? Para que mudem os seus decretos. Gente, essa paraxá é muito rica em conteúdo, muito rica em oportunidades de aprendermos, né, com o nosso pai Abraham. Então, tudo isso e muito mais será estudado e comentado pelo mais competente Miniam. Que fala de Nusim para Nusim,
Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Venenos Sim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom! Shalom. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. לך דודי, לקראת קלה, הפני שבת מקבלה. פני שבת